Queridos, graça e paz, estamos de volta no nosso momento de Santa Ceia da nossa DCM. Vidas estão sendo abençoadas. Nós queremos agradecer a todos ligados à DCM que têm orado conosco, nos ajudado, a tantas pessoas espalhadas pelo mundo que têm sido acolhidas, abraçadas, e a gente tem profetizado sobre essas pessoas um novo tempo. Nós queremos declarar que não existe nada que vai te parar. Nós queremos declarar que não existe nada que vai te impedir de viver aquilo que o Senhor Jesus tem projetado na sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite, no Evangelho de Jesus. Vamos escrever Mateus. Evangelho de Jesus, vamos escrever Mateus, no capítulo de número 26. Evangelho de Jesus. Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos tomar esse texto. Apenas 3 versículos, aliás 4 versículos aí, como base para uma rápida reflexão. Já vamos preparar o nosso coração para cearmos na presença de Deus. Aqueles que estão aí com o pão e o vinho, você pode participar, tá bom? Você que está aí com o pão e o seu suco de uva, você pode participar. Nós vamos participar da nossa ceia daqui a pouco, mas deixe-me ler a palavra de Deus com você. Você sabe que Jesus, aqui no capítulo de número 26, ele vive o último momento de ceia com os discípulos. O último. Mateus capítulo 26, nós vamos ler o texto, mas antes de lermos, a partir do verso de número 43, nós vamos ler até o versículo 46. Mateus 26, verso 43 ao 46. Você sabe que Jesus, repetindo, estava vivendo o último momento de ceia com os discípulos e ele está indo à cruz. E ele tem uma preocupação antes de ir à cruz, de ir conscientizando os seus discípulos sobre a importância desse momento. E é claro que para os discípulos de Jesus é algo assustador terem que assimilar a ideia de que Jesus vai deixá-los. Primeiro, por meio da morte. Segundo, ao ressuscitar, por meio da sua ascensão. O que eles não querem é lidar com a ausência. Até porque em muitos momentos eles viveram a experiência de ver Jesus simplesmente se ausentar, e isso gerar no coração deles um desconforto muito grande. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, versículo 21, diz que Jesus entrou num sábado dentro de uma sinagoga, e versículo 29 diz que ele saiu da sinagoga e foi à casa da sogra, à casa de Pedro, e diz que lá curou a sogra de Pedro e passou o dia todo ali fazendo milagres. Diz que ele deitou-se, e quando foi de noite, já de madrugada, diz que ele se retira da casa. E naquele dia os discípulos, junto com as pessoas, se levantam, começam a procurar Jesus e não acham. E a partir daquele momento eles começam a perceber como é ruim lidar com a ausência de Jesus, porque procuraram e não acharam. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 1, verso 35, que eles vieram achar Jesus já no deserto e disseram: Mestre, todos nós te buscamos. Jesus disse para eles: andai comigo. E aí a pergunta que vem é: por que Jesus se ausentou? E era simplesmente para prepará-los para os dias que viriam, onde ele sairia de cena e onde os seus discípulos em algum momento olhariam para ele
como quem não quisesse deixar ir. E nós sabemos muito bem de Mateus capítulo 16, verso 13 a 19, que quando o próprio Jesus, você sabe muito bem, quando o próprio Jesus perguntou o que diziam os homens acerca dele, disseram, olha, dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. E ele disse, vocês dizem o que de mim? E eles disseram, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus falou a Pedro, não te revelou nem a carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus disse a ele, eu te dou as chaves, o que for ligado aqui será ligado lá, e o que já está ligado lá, sendo ligado aqui, vai dar tudo certo. Então Jesus começa a falar que está para ser crucificado, ou que está para ser preso, ser entregue nas mãos do mundo, dos homens para morrer. Só que as Escrituras dizem claramente que naquela hora Pedro disse, não, o Senhor não vai. E por que ele faz aquilo? É simplesmente porque ele quer mostrar que é o herói? Não. É o fato dele não conseguir lidar com essa ideia da ausência. Isso já é um problema antigo. Lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, a noiva que tinha um relacionamento com o rei se sentiu mal quando teve que lidar com a ausência dele. Lá no capítulo 3 ela diz, eu busquei o meu amado e não achei, porque ele saiu de cena. E é muito ruim quando a gente percebe que Deus saiu de cena. Assim como é ruim lidar com o silêncio de Deus, e assim como é ruim perceber que o Senhor está, mas não age na história da nossa vida. E aqui Mateus 26, antes que aconteça a sua prisão, a Bíblia diz que Jesus toma os seus discípulos e se dirige ao Getsemane. E diz que indo ao Getsemane, ele toma Pedro, toma Tiago, toma João. E no capítulo de número 26, verso 37, diz que ele começa a sentir uma angústia muito profunda e começa a dizer no verso 38, a minha alma está angustiada até a morte. Você conhece muito bem o que está dito aqui, porque Jesus faz um convite a esses discípulos e diz, vigiai, vigiai. O verso 39 diz que ele se adianta um pouco, prostra-se com o rosto em terra, ora, dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que ele volta para os discípulos e acha esses discípulos dormindo. E disse a Pedro, não pudeste vigiar comigo nenhuma hora? Foi a pergunta de Jesus. Então ele diz aos discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então aí o verso número 42 diz, tornando a se retirar, orou pela segunda vez, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem teu will, faça-se a tua vontade. E é aqui que começa a reflexão rapidamente. A palavra rápida que eu tenho para compartilhar com você, porque é nesse momento em que Jesus espera muito dos seus discípulos e tem tão pouco, que ele vai fazer com que esses discípulos pelo menos aprendam uma lição, gente. E eu chamo isso de a lição da última hora, porque os próprios discípulos estão vivendo um momento de batalha e dormem. E esse sono desses discípulos para Jesus parecia ser um problema. Só que Jesus começa a entender que eles precisam, a partir daquele momento, aprender como lidar com o dia da tensão, como agir no dia em que a gente está sob pressão e tensão. Porque
porque a pressão e a tensão faz com que a gente, muitas vezes, entre nessa instabilidade emocional, espiritual, sentimental, psicológica. A gente fica sem forças para nada e rendido à preocupação excessiva, ao desespero excessivo. E o que Deus quer nesse começo de semana quebrar na história da sua vida é a força dessa pressão, da opressão e da tensão sobre a qual você está vivendo. Porque você está vivendo com suas mãos tremendo, você está vivendo com seu coração batendo aceleradamente, com a sua pressão alta, com uma agonia e uma angústia que vai além da sua condição de exercer um autocontrole sobre isso. Então, olhando para o texto, no capítulo 26, verso 43 e diante, a Bíblia diz assim: e voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles estão sob tensão, sob pressão. E se o próprio Jesus disse: a minha alma está angustiada, imagina dos discípulos. Olha o que o texto diz que os olhos estavam pesados. É um cansaço, um abatimento, um desgaste que vem. O verso 44 diz: e deixamos de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E aqui a gente olha para esse texto para fazer alguma consideração encerrando. Olha aqui o que diz, verso 45. Então voltou para seus discípulos e disse-lhes: podem dormir agora, descansar. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me traz. Aqui eu quero parar, porque olhar para esse texto me faz entender o que Jesus está dizendo aos discípulos, porque quando a gente passa por momentos de pressão e de tensão, quando a gente está vivendo um momento onde a gente se sente sufocado, angustiado e inseguro, incerto sobre o nosso medo, Jesus começa a nos fazer entender como lidar com esse momento, porque ele chama os discípulos para orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ele chama os discípulos para vigiar. Vamos vigiar, vamos vigiar, vamos vigiar. Ele chama os discípulos para estarem de olhos abertos e atentos, ligados com o trono da graça. Liguem-se no Pai, para que vocês não entrem em tentação. Só que ele começa a perceber que por mais que aqueles discípulos se esforçassem, eles não teriam condições de lidar como o próprio Jesus com aquele momento. Então ele resolve ensinar. No dia da tensão, no dia da pressão, no dia em que as coisas estão desabando sobre você, no dia em que você tem a certeza que você vai lidar com ataques, com dores, com mágoas, com feridas, com uma traição. Você precisa no seu coração fazer pelo menos 3 coisas importantes, ou atentar para 3 pontos importantes, 3 coisas importantes. A primeira é aceitar a sua limitação, lançando-se totalmente nos braços de quem está no controle dessa noite da sua vida. A grande dificuldade da gente é aceitar que nós somos fracos. A gente muitas vezes é motivado a se apresentar como forte. E Jesus está dizendo a eles: olha, orem, levante a cabeça, abram os olhos. Mas ele começa a perceber que para eles não há condição.
Então o que Jesus faz? Jesus olha para ele e diz assim: pode dormir. Os discípulos naquele momento poderiam entrar em conflito. Por quê, pastor Jesus? Porque eles poderiam dizer a Jesus: ô Jesus, o Senhor não queria agora que a gente ficasse acordado e agora o Senhor manda a gente dormir? Ele diz: pode dormir. Porque o dormir aqui é começar a aceitar uma realidade que faz parte da vida e do coração de cada um de nós que estamos transitando nessa caminhada com Jesus. É aceitar que a gente cansa, que a gente fraqueça, que a gente desanima, que a gente se abate, que a gente se entrega, que a gente às vezes quer e desiste. Às vezes desiste de sonhos, às vezes desiste da esperança, às vezes desiste da expectativa que se tem quanto ao futuro, às vezes se desiste da vida. E é nessa hora que a gente começa a entender que isso acontece com a gente também, apesar da gente estar com Jesus no Getsemane, apesar da gente andar com Jesus, se mover com Jesus, caminhar com Jesus, é nessas horas que Ele espera que a gente se lance, que a gente se renda. Não se render à pressão e à tensão, mas se render à graça. Porque só por ela a gente consegue vencer algumas noites da nossa vida, principalmente quando essas noites nos preocupam, nos perturbam, nos isolam, nos angustiam, nos trazem uma agonia no peito. Essa é a hora da gente se jogar. E eu lhe digo uma coisa: não tenha medo de chorar, se lance. Se lance aos pés dele e chore. Diga para ele: ei, meus olhos estão pesados, minha mente está perturbada, meu coração está angustiado, minha alma está angustiada. E quando você começar a dizer isso, você vai ouvir dele: não seja forte, não reaja. Você não vai ouvir de Jesus: eu quero que você seja forte, eu lhe mostrei os meus milagres. Não. Ele vai dizer para você: deita e dorme. E por que ele vai dizer isso? Em segundo lugar, para que os discípulos aprendam uma segunda coisa, uma segunda verdade. Que nessas noites de tensão, nesses dias de tensão, a gente precisa aprender a dar um tempo. Dar um tempo em tudo aquilo que a gente tem feito e realizado com muita intensidade, com muito fogo, com muito fôlego, com muita força e com muito afinco. A gente precisa dar um tempo. A grande dificuldade de cada um de nós é de aprender como dar um tempo. A gente tem dificuldade. Dificuldade porque a gente pensa que a caminhada com Jesus é uma caminhada sempre de atividade, 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 atividade. Tem horas que é preciso deitar e dormir. Por quê, pastor? Porque quando você deita e dorme, seu coração se lança aos pés do Eterno. Como quem diz a ele: eu estou te dando espaço para falar ao meu ouvido. Eu estou te dando espaço na minha vida para ministrar o meu coração. Eu estou te dando espaço para que tu dirijas a minha vida e para que tu possas mover a minha fé e a minha esperança. Você precisa entender essa verdade na sua vida. Tem horas que é necessário parar. Jesus diz a eles: durmam. Em segundo, ele diz: descanse. Vocês já andaram comigo durante 3 anos e meio, subindo montes, entrando em barco, fazendo travessias da Galileia para Gadara.
já fizeram tanto alimentando-os no deserto, vocês já viveram experiências de andarem pelas aldeias, como está em Lucas capítulo 10 e no capítulo 9 também, de andarem pelas aldeias, expulsando demônios, curando os enfermos. Vocês já fizeram uma obra grande e tem muito mais para fazer, mas vocês não conseguirão ir em frente se vocês não se posicionarem e aprenderem a descansar. Para um pouco de falar, silencia. Para um pouco de mover as mãos, aquieta-te. Para um pouco de se movimentar, querendo resolver tudo de uma vez, descanse. Pare um pouco, porque tem horas que é necessário a gente parar. Tem horas que é necessário parar. Sair de cena, todo mundo te procurando, querendo saber onde está, e você dizendo: calma. Eu parei um pouquinho no deserto de Deus, da caverna. Eu parei um pouquinho como Davi junto à pedra de Ezel. Eu parei um pouquinho como Davi por trás da copa das amoreiras. Para um pouco. Jesus quis parar um pouco, deitou no barco, foi dormir. Os discípulos o acordaram por causa da tempestade. Mas ele entendeu que tem momentos que é necessário parar. Por isso ele disse em Mateus 14: olha, peguem o barco e vão. E eu vou aqui no monte. Foi lá para cima. Orar, repousar, orar, repousar. Daqui a pouco veio andando sobre as águas. Porque quando a gente para, a gente volta mais forte. A gente tem dificuldade de lidar com intervalos. Mas os intervalos são importantes na nossa jornada e nos ajudam a crescer dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas em terceiro lugar, os discípulos aprenderam a terceira coisa. Jesus diz para eles: durmam e descansem, porque é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E aquele pai diz assim agora aos discípulos que estão descansando: levantai-vos e vamos, porque se aproxima o que me trai. Aqui eu paro, porque o que Jesus diz aos discípulos é muito importante para a vida da gente. O mesmo Jesus que mandou descansar e dormir está dando uma terceira ordem. Ele diz no verso 46: levantai-vos. Porque há pessoas que se deitam e se deitam eternamente. Pessoas que baixam as mãos e baixam eternamente. Jesus está dizendo: olha, o tempo de vocês deitarem é apenas um pequeno intervalo. Por quê? Porque daqui a pouco estava chegando aquele que trairia Jesus. Faria com que ele fosse entregue na mão daqueles que viriam com correntes, algemas, com cordas para amarrar. E aqui eu paro porque a palavra de Jesus para eles deveria ser: continua deitado, porque eu vou ser preso mesmo. Mas ele diz: não, levante-se. É hora de se levantar e ir. Por quê, pastor? Porque ele sabe que se deixar, a gente continua deitado. Mas ele está mostrando a gente que a gente precisa descansar, mas também saber se reerguer. Também saber mudar o posicionamento, principalmente quando a gente está conseguindo ouvir nos nossos ouvidos o pisar dos pés de Judas junto com aqueles que vêm para nos prender. Eu preciso dizer a você como palavra profética, porque tem pessoas que nessa hora precisam dormir, tem outros que nessa hora precisam descansar, mas tem gente que já está descansando há um bom tempo, precisa se levantar.
E a ordem de Jesus é: levante-se, porque Judas está chegando. O traidor, melhor dizendo, está chegando. Quando você sente muitas vezes que está se avizinhando algo que é decisivo na história da sua vida, você precisa se levantar. Então, o que eu estou afirmando com essa palavra é que os discípulos precisam entender uma dessas coisas. É que o tempo do descanso existe como uma necessidade, mas não é para sempre. Deus tem expectativas de mudança de posicionamento, principalmente quando a gente sabe que estão chegando aqueles que querem nos amarrar. Então eu quero dizer ao seu coração: levante-se. O filho pródigo, quando estava junto dos porcos, ele deu uma olhada para aquele cenário e a Bíblia diz que ele fez uma coisa. Ele declarou: eu vou me levantar. Porque existe um intervalo entre a honra e a dupla honra. Esse intervalo geralmente é o intervalo do silêncio, da humilhação, das guerras, dos problemas, das adversidades. Mas tudo isso passa, porque a gente começa a olhar para o Getsemane e dizer: nosso tempo aqui acabou, é hora de ir, é hora de ir. Levante-se, levante-se. Pastor, o Senhor está querendo dizer o que com essa palavra para mim ouvir? O que eu estou dizendo a você é que talvez você está diante de decisões e de situações que nestes dias estão provocando na sua vida um desequilíbrio emocional muito grande. E essas situações serão resolvidas quando você dormir, descansar. Mas em terceiro lugar, quando você se levantar. E esta semana é a semana de você se levantar como alguém que está saindo dos braços daquele que te chamou para descansar. E olhar para todas as dificuldades e para todas as resistências e começar a dizer: eu sei em quem tenho crido e não vou falir. Sei em quem tenho crido, não vou desmoronar. Sei em quem tenho crido, não vou passar vergonha. Sei em quem tenho crido, não vou desanimar. Ainda que Judas esteja se avizinhando, ainda que prisões estejam se avizinhando, correntes estejam se aproximando da sua realidade de vida, levante-se e comece a encarar tudo isso, porque existem grandes coisas preparadas. E aqui eu paro para dizer isso. Se o próprio Jesus, que se prostrou no Getsemane, se levantou para enfrentar os seus desafios, o que é que ele espera de você? Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é. Mas essa é a ordem dele para você. Levante-se. 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 Existe o tempo de dormir, o tempo de descansar e o tempo de levantar. Nesses dias de tensão, tem horas que você precisa parar, mas você não deve parar por toda a vida. É hora de você colocar os pés no chão e a cabeça no céu e começar a dizer: o meu Pai vai fazer em mim toda a sua vontade. O meu Pai vai fazer em mim todo o seu querer. O meu Pai vai fazer em mim todo o seu plano e o seu desígnio acontecer. E eu sei que nele eu vencerei todas as coisas. Por isso, eu quero que você nesse momento esteja com o seu coração aberto para nós cearmos diante de Deus. E eu sei que Deus está falando ao coração de alguém. Eu sei
que o Senhor está falando ao coração de alguém. Adora Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é do Senhor. Mude de posição. Vença o seu Getsemane. Há um lugar. Vença a tensão. Vença a preocupação. Há um lugar. Vença a angústia. Onde eu vou Vença o medo. Porque maior é o Senhor que está conosco. Em meio à guerra, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não te domina. Há um lugar onde a fé fortalecida. Você crê nisso? Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Se você crê, diga. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o seu amor não te desce. Existe um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. Você pode adorá-lo. Esse lugar é do Senhor. 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 Nós vamos nesse momento apresentar o pão e o vinho diante do Senhor. Glória a Deus. Missionária Lucilânia vai estar com o pão e o vinho nas mãos. Nós vamos estar apresentando diante do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós apresentamos este pão e este suco de uva que agora, nesse momento, está representando, Pai, o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Não é uma transubstanciação, mas nós sabemos que fazemos isto em memória de Ti. Por isso, nesse momento, Pai, nós abençoamos cada vida, cada lar, cada casa, e Te pedimos que, nesse momento, enquanto estivermos, Pai, provando deste pão e deste suco, que hajam curas por toda a descendência espalhada, que hajam curas entre as famílias, entre os lares, entre os casais, entre os filhos, que hajam curas poderosíssimas neste momento. Nós abençoamos este pão, nós abençoamos este cálice e declaramos no nome de Jesus que a Tua bênção, Pai, repousa sobre todos nós. E eu te peço que enquanto estivermos provando da Tua mesa, Jesus, que o Senhor traga grandes vitórias sobre nós, porque Tua palavra diz claramente que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Que o seu Espírito possa saltar dentro dos corações e das vidas, trazendo renovo e graça nesse momento, para a glória e louvor do teu nome, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Nós vamos servir nesse momento aqui, e você pode também já tomar o pão aí, tomar o cálice. Nós vamos ministrar para que você possa provar desse pão e provar desse cálice no nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós colocamos aqui uma canção e vamos juntos, sim, provando desse momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos com muita alegria participar desse momento, que está o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, que foi vertido no Calvário para perdão, para remissão, para transformação, para purificação, para libertação das vidas. Segure seu pão, segure seu cálice, segure nas mãos. Eu já chorei. Você pode adorar o Senhor. Quase desisti. Levante-se. Eu já ganhei. E também perdi. Eu matei a fé, lutei o bom combate, sim. Vou até o fim com uma só certeza que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei pra ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu voltarei Para o meu jardim, para o meu jardim. tudo é tão bom. Tudo é tão bom. Adore ao Senhor com a sua casa, lá no meu jardim. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, vou até o fim com uma só certeza que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei pra ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Glória a Deus. Tome o pão. A Bíblia diz em Mateus 26 que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos comam o pão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por este momento.
Te louvará. Deve louvar, Senhor. Certeza eu sei, perto do meu Senhor, sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Semelhantemente, ele tomou o cálice nas mãos e disse: este é o cálice. Aleluia. E este é o sangue. Glória a Deus. O sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Será derramado por vós. Glória a Deus. Este é o sangue. O sangue da nova, aleluia, e eterna aliança. O sangue que será vertido, derramado por vós, para a purificação dos pecados, para a transformação de vidas, para a mudança de histórias, para a reconciliação. Este é o sangue que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado. Tomai, bebei, tomai, bebei. Todos vamos beber do cálice, em nome de Jesus. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, daramobnaia da cona. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos. Aleluia, aleluia. Você pode adorar Jesus. Oh, Neriaragasto no Manai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua obra na cruz, Jesus. Obrigado por teu perdão, por tua graça. Obrigado por tua justiça que nos justifica. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Vamos cantar ao Senhor. E também pedi. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim. Aleluia! Vou até o fim com uma só certeza aqui. Oh, que maravilha, Jesus! Alamande, olhe, mararabai. Há um lugar pra mim, declarei onde você está, lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor, sentarei pra ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu voltarei para o meu jardim. E tudo é tão bom lá no meu jardim.
Pai Celestial, obrigado por essa noite de ceia. Obrigado pela existência da DCE. Obrigado por toda a obra que o Senhor tem feito. Obrigado por minha família. Obrigado, Pai, pela vida de cada um de nós que estamos na Tua presença. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado. Obrigado por Tua graça e poder. Continua abençoando a semana de todos nós, concedendo uma semana de vitória, de alegria, de conquista, de comunhão, de oração, de clamor, de vida contigo. Que as portas se abram nesta semana, que venham grandes provisões na direção daqueles que te amam e te honram, Senhor. Faz coisas grandiosas por esses dias, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a tua bênção repouse sobre a vida do teu povo, para a glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Ele fez pra mim.